Na sequência, vem regra de 3 composta. Vamos já direto aos exercícios para relembrar como se resolve regra de 3 composta, tá bom? Nós estamos na aula 12, na página 666. Vamos já começar com o exercício. Eu vou resolver o exercício 30, tá? Então, eu tô em regra de 3 composta. Exercício 30, página 666. Vou fazer, então, a leitura com vocês do exercício. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 3.000 peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias. O número de funcionários necessários para que essa empresa produza 9.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia, será de... Então, vamos copiar essas informações que eu acabei de ler. Vamos lá. Dez funcionários produzem 3.000 peças, trabalhando 8 horas por dia. É jornada de trabalho, né? 8 horas por dia. Durante 5 dias. O número de funcionários necessário para que essa empresa produza 9.000 peças. O número de funcionários necessário para que essa empresa produza 9.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia, será de X. Prontinho. Como que nós vamos resolver? Eu tenho um jeito de resolver que nunca mais eu esqueci, que é fazendo o seguinte: eu vou na incógnita, coloco uma flechinha e vou perguntando um de cada vez em relação a essa incógnita se ele é direto ou inverso. Só que eu pergunto para a ordem de grandeza, eu não presto atenção no valor numérico, se diminuiu ou aumentou, é para a ordem de grandeza que eu pergunto. Então, por exemplo, quanto mais funcionário eu tiver na minha empresa, mais peças serão produzidas. Quanto mais funcionário eu tiver, em menos horas por dia eles terminam o serviço. E quanto mais funcionário eu tiver, em menos dia também eles vão entregar o serviço, certo? Viu que eu não olhei em nenhum momento para o valor numérico, tá bom? Tem outra regra que eu tenho um link, se vocês se interessarem e falarem para mim, eu passo para vocês. É outra regrinha para fazer, só que eu não gosto porque esquece. É uma regrinha que pergunta quem é mais importante, quem é mais, fica em cima, quem é menos, fica embaixo. Mas daí eu esqueço a pergunta que tem que fazer. Veja bem. Então, eu não uso isso daí. Agora, eu vou inverter o que, gente? Tanto faz, ó. O X já tá aqui no jeito, eu vou inverter esses dois aqui, tá? Então, eu vou copiar tudo de novo. 10 e X. 3.000 e 9.000. Aqui eu inverto 4 e 8. E aqui eu inverto 15 e 5. Prontinho. Agora, eu vou fazer a regra do L. O que é essa regra do L? O X fica na esquina do L. Todo mundo que tiver grudado no L, fica em cima, no numerador. Ó, esses aqui estão grudados no L, então eles ficam em cima. Então, vai ficar X igual 10 vezes 9.000 vezes 8 vezes 5. Embaixo, 3.000 vezes 4 vezes 15, tá? Tá aí. Agora, eu vou simplificando. Cada um tem um jeito também de fazer isso aqui, não é verdade? Pode multiplicar tudo e depois dividir por tudo. Eu não gosto, porque fica muito extenso o valor. Então, a gente vai cortando um de cada vez. Ó, vou copiar o 10. 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. E 15 dividido por 5 dá 3. Dá para eu cortar de novo esses 3, sobrou 20, tá bom? A resposta, então, é letra D na apostila, número 20, tá? Tá aí. No gabarito de vocês, a resposta é 16. Mas para a resposta dar 16, teria que ser 7.000 peças produzidas e não 9.000, tá bom? Podem dar uma olhadinha, conferir na internet, tá lá com 7.000 peças, dá 16. Mas aqui no nosso
na nossa apostila, tá 9.000 peças, tá? Então, mudou 9.000 e esqueceu de alterar ali a resposta. Vou ler o 31 com vocês. 24 operários. Operários é minha mão de obra, né? 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço, tá? É 2/5 de X, mas não precisa pôr 2/5 de X, que vai ter o X aqui embaixo e corta, né? Que um vai ficar em cima, outro embaixo, não é? Então, 2/5 de um determinado serviço em 10 dias. Trabalhando 7 horas por dia, que é a jornada de trabalho, né? Em quantos dias, X, a obra estará terminada, sabendo que foram dispensados 4 operários? Então, eu tinha 24, foram dispensados 4, ficaram 20. E o regime de trabalho diminuído de 1 hora, era 6, vai para 6 então. Se eu já cumpri 2/5 do trabalho, quanto falta para cumprir? 3/5, certo? Esse aqui é porcentagem, vamos como se fosse porcentagem do trabalho, tá bom? Pronto, agora eu vou com as minhas flechinhas. Vamos lá. Vou procurar minha incógnita. Tudo que for diretamente proporcional vai ficar igual a minha incógnita, tá? Certo, gente? Então, por exemplo, a primeira pergunta. Quanto mais dias eu trabalhar, o que vai acontecer com a minha porcentagem de serviço? Mais % eu vou cumprir. Quanto mais dia eu trabalho, mais % eu cumpro do que eu tenho que fazer. Quanto mais dia eu trabalho, eu tenho que trabalhar, é que menos operários eu tenho, não é verdade? Quanto mais dia eu trabalho, é porque a minha mão de obra é menor, né? Quanto menos mão de obra eu tiver, mais dias eu tenho que trabalhar para cumprir o serviço. E quanto mais dias eu trabalhar, é porque menos horas por dia eu estou fazendo. Porque se eu meter o pau e fazer bastante horas por dia, eu termino mais rápido, não é verdade? Quanto mais horas por dia eu faço, em menos dia eu termino. Dias e jornada de trabalho são grandezas sempre inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, eu vou acertar, por exemplo, as minhas flechinhas, essas duas para cima, e na hora que eu estiver acertando, eu já vou colocar esse 10x no extremo aqui para ficar fácil de isolar, tá bom? Então, eu vou pôr essa para cima, então eu inverto de lugar. Essa já está para cima. Essa já está para... Opa, é esse primeiro. Ai, meu Deus. Essa aqui tem que ficar para cima. E esse já está para cima, tá? De novo. Perfeito. Eu só troquei de lugar, não precisa alterar nada, tá vendo? Eu só pus esse pra cá, e só que eu alterei aqui porque precisou ficar pra cima, pra combinar com as outras. Então, eu alterei de lugar. E aqui eu pus nesse cantinho pro X ficar aqui. Certo? Arrumado isso, vou fazer a regra do L. Quem está grudado no meu L? O 24, o 3/5, o 7 e o 10. Eles ficarão em cima. Então, vai ficar x igual a 10, que multiplica 7, que multiplica 3/5, que multiplica 24. Embaixo vai ficar 20, 2/5 e 6. Tudo bem? Quem está grudado no L ficou em cima. Quem não está, ficou embaixo. E as flechinhas eu já tinha acertado. Tranquilo? Agora a gente vai cancelando de novo. Vamos lá. Por exemplo, aqui dá para eu cortar, certo? Vai ficar o 2 embaixo e o 1 em cima. Aqui dá para eu dividir o 24 por 6. Vai dar 4. E aqui eu tenho 3/5 dividido por 2/5, né? Eu posso conservar o primeiro, 3/5, e multiplicar pelo inverso do segundo, porque é uma divisão de fração. Não é verdade? Aí vai ficar
3/5 em cima, que multiplica 5/2. Vai cortar o 5, sobrou 3/2, não é? Então, fica essa divisão aqui, vai me dar 3 em cima e 2 embaixo, 3/2. Tudo bem? Muito bem. E o 7, né? Por favor. Aí, agora sim. Agora mexi com todo mundo, terminei. Aí dá para eu cancelar aqui esse 4 com esse 4, sobrou o quê? 21. Pronto. Então, o que eu achei aqui? Eu achei que 24 operários fazendo 2/5 de um determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. 21 dias de trabalho, a obra estará terminada, tirando 4 operários e diminuindo 1 hora por dia o regime de trabalho, tá? Então, o 31 ficou letra D, o 30 ficou letra D. E o 29, ele pode ser resolvido assim, olha. Aqui, 2 carregadores levam caixa de um depósito para uma loja. Um deles, o mais fraco e mais rápido, leva 3 caixas por vez e demora 2 minutos em cada viagem, tá? Então, ele leva 3 caixas por vez, tá? 3 caixas por vez. E leva 2 minutos em cada viagem. O outro mais forte, mais vagaroso, leva 7 caixas por vez e demora 5 minutos. Enquanto o mais fraco leva 180 caixas, quem que é o mais fraco? É o primeiro, né? Que ele leva 180 caixas, certo? Então, ele fez 180, por exemplo, caixas. Ele faz 3 caixas e demora 2 minutos em cada viagem, né? E ele levou 180 caixas no total, certo? Muito bem. Então, ele fez 60 viagens, né? 180 dividido por 3. Cada vez ele leva 3 caixas. Ele fez 60 viagens para fazer isso. Agora, o outro. Cadê o outro? Tá aqui. Ele leva 7 caixas. Então, esse aqui que a gente fez 180 dividido por 3, veja só. Ele fez 60 viagens, né? 60 viagens, ela é múltiplo de 3, não é? E é divisor de 180. Agora, esse aqui leva 7 caixas por vez e demora 5 minutos. Aí ele quer saber quantas caixas esse aqui levou. Ele levou o total de caixa que tem que ser múltiplo de 7, concorda comigo? Porque quantas vezes 7 ele vai fazer? Todos esses números aqui não são múltiplos de 7, só o 168 é. Então, esse moço levou 168 caixas. Levou menos caixa do que o outro, que é fraquinho, tá? Mas é mais rápido. 168 caixas levou o rapaz mais forte, tá bom? Gente, revisamos regra de 3 composta. Vou passar para vocês com porcentagem. E vou direto nos exercícios também, para a gente ir recordando porcentagem, tudo bem? Vamos lá, então. Deixa eu só pegar uma folha aqui para a gente fazer. O primeiro exercício, ele fala que em dezembro de 2005, a análise de uma amostra de água de um reservatório acusou um aumento de 18% de impurezas em relação ao mês anterior. Em dezembro de 2005, a análise de uma amostra de água de um reservatório acusou um aumento de 18% de impurezas em relação ao mês anterior. Então, vamos supor que em novembro, que é o mês anterior a dezembro, tinha X% de impureza. Em dezembro, foi 18% de X mais X, né? Então, ele aumentou quanto? Esse 18%, ele é 0,18 de X mais X, ou seja, dá 1,18.
o total aqui de aumento de impurezas em relação ao mês anterior. Em janeiro de 2006, analisada outra amostra do mesmo reservatório, observou-se que houve uma redução de 5% de impurezas em relação à detectada em dezembro. Redução de 5% em relação à detectada em dezembro. Então, em janeiro de 2006, foi feita essa análise e observou que houve uma redução de 5% de impurezas em relação a dezembro. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, as impurezas em relação a dezembro equivale a isto aqui, né? Isso aqui foi quanto reduziu de impureza. Como que eu faço para saber... relativamente ao mês de novembro, é correto afirmar que em janeiro as impurezas aumentaram em quanto? O que eu faço? Eu calculo os 5% e tiro 5% de tanto aqui e tiro de X para ver quanto que foi a redução, concorda? Então aqui nós vamos calcular 5%, tá? Aqui ele reduziu 5% da pureza anterior. Quanto era a pureza anterior? Era 1,18 de X. Então, vai ser 5% vezes 1,18 de X. Agora, quanto que aumentou, né? Então, peraí, deixa eu calcular primeiro a redução. A redução vai ser 1,18 de X menos 0,05 de 1,18 de X. Isso aqui é quanto reduziu no mês de janeiro, porque houve uma redução, ele falou. Houve uma redução de 5%. Então, em relação ao que eu tinha no mês anterior, eu vou tirar 5% dela, para eu saber quanto foi a redução. Tá aqui. Vou deixar indicado assim, tá? Agora, ele quer saber... quanto que ele aumentou no mês de fevereiro comparativamente de janeiro. Houve errei. Relativamente ao mês de novembro, é correto afirmar que em janeiro as impurezas aumentaram. Ao mês de novembro, nós temos X em relação a novembro, tá? Para eu saber quanto aumentou, eu vou tirar disso aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui vai ser 1,18 de X menos... Quanto é 0,05%? Eu vou adiantar aqui e vou pedir ajuda para a calculadora para eu fazer essa conta. Eu tenho que fazer 1,18 de X menos 0,05 vezes 1,18. Isso aqui vai dar 0,059x, tá? Isso aqui vai dar 0,059x, tá? Essa subtração, ela vai dar um total de 1,121 de x. Pronto, tá bom? Aí, dá para eu saber quanto aumentou. O que é isso, gente? Isso aqui é o 100% mais 12,1%, concorda? Né? Esse 1 aqui é a parte inteira. É 0,121. 0,121 equivale a 12,1%. Então, 12,1% é quanto ele aumentou. Ou então, você pode pegar o X, que está lá em cima, e tirar de 1,12 lá de X, né? Aí sobra 0,121 de X, que é o 12,1% multiplicando por 100. Para voltar na porcentagem, você multiplica por 100, tá bom? Então, esse exercício ficou com aumento de 12,1%, tá tudo bem com o gabarito, a resposta é letra C. O 37, ele tá falando que uma empresa, em sua tabela de preços de venda de produtos aos clientes, concedeu um desconto em janeiro de 50%. Em fevereiro, o desconto passou a ser 40%. No mês de fevereiro, comparativamente a janeiro, houve em relação ao preço
aos preços o quê? Então, ó, em janeiro o desconto era de 50%. Em janeiro o desconto era de 50%. E depois em fevereiro ele foi para 40%. Aí, se a gente for fazer um estudo, se quiser fazer um estudo, vai ficar desconto de 0,5 de X, né, o primeiro, e o outro vai ficar um desconto de 0,4 de X, é ou não é? É ou não é? Então, se um diminuiu 50%, a hora que eu tiro um de 50%, dá 0,5 de X mesmo. Se o outro teve um desconto de 40%, a hora que eu tiro o valor que era antes, que era 1 de 40%, dá 0,6, concorda? A hora que eu vou fazer o 0,5 de X menos o 0,6 de X, dá 0,1. O que é 0,1? 10%, ou seja, houve um aumento de 10%, tá? Então, o raciocínio ficou assim. Eu tinha um valor que era X. Eu tirei 50% dele. Então, o preço ficou esse. No outro mês, eu tinha um valor e eu tirei 0,4. Então, ficou esse valor aqui de preço dele. Aí, ele pergunta, em relação ao mês de fevereiro para janeiro, o que aconteceu? 0,6 menos 0,5, dá 0,1, né? O que aconteceu? Aumentou 10%, né? O preço, né? Em relação aos preços, um aumento de 10%, né? Porque descontou menos, não é verdade? Agora, olha esse exercício aqui que tem um gráfico, o exercício 38, eu tô na página agora 669. Esse exercício, ele deu um gráfico pra gente, tá? E mostra em milhões de linhas, quantas linhas aumentaram de celular ao longo dos anos. Então, começa com 2003, tinha 43 milhões de linhas, e em 2009 já estava em 173,9 milhões de linhas. Ele quer saber aproximadamente qual o percentual de aumento do número de celulares de 2009 em relação a 2003, aproximadamente, tá? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, pra gente resolver esse exercício. Eu vou fazer assim, ó. Antes, o 43 milhões de linhas equivalia a 100%. Antes era 43 milhões. Quando ele foi para 173,9 milhões, quantos por cento ele aumentou? Tá? Vai ser 173,9 vezes 100 dividido por 43, tá bom? Esse cálculo aqui vai dar 1,73900 dividido por 43. Para adiantar, eu já fiz essa conta, ela vai dar 404,4, porque já tá em porcentagem a resposta, ó, porque tem esse 100 aqui de porcento. 404,4, certo? Quanto que ela aumentou? Ela aumentou 304,4%. Por quê? Porque antes era 100%. A resposta que deu excedeu quanto, ó? Excedeu quanto de 100%? Excedeu 304,4%. Então, esse é o aumento de porcentagem que teve de linhas de celular. A resposta é a letra D, tá bom? Revisamos com isso, porcentagem, tá bom? Agora eu vou com vocês na parte de juros simples. Vou fazer outro vídeo para não ficar carregado, tá? Para não ficar muito tempo. Esse aqui vai ser falando com vocês de juros simples. E daí terminamos, tá bom? Se eu conseguisse fazer os exercícios em 6 minutos, mas vai que vai mais tempo, daí carrega muito. Eu vou fazer outro vídeo para falar ele. Eu tenho que fazer com vocês 3 exercícios, tá?
Até já, pessoal.